Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Gostaria de compartilhar aquilo que eu venho aprendendo. E antes de mais nada, eu gostaria de ler um verso bíblico que está lá em Gênesis, no capítulo 9, no verso 4, quando Deus diz a Noé: carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Esse verso é muito significativo porque nós vemos que a vida está no sangue. A gente depende de manter um sangue puro, um sangue limpo, para nosso melhor desenvolvimento na questão da área de saúde. Quanto mais puro tiver o nosso sangue, muito mais saúde nós teremos, né? Tem até um dito popular que diz assim, né? Quando você está comendo alguma bobagem, alguma besteira, algum doce, diziam assim, né? Isso não dá sangue, não. Eu pensava que era apenas uma brincadeira para dizer que a comida que a gente tá comendo naquele momento não fazia bem para a nossa saúde, não iria nos dar sustância, né? Mas lendo esse livro aqui, não sei qual foi a intenção desse dito popular, né? Isso não dá sangue, mas lendo este livro aqui, eu vi realmente a importância do quão é importante nós mantermos o nosso sangue puro e comer aquilo que nos dá realmente sangue, né? Porque aquilo ali que a gente come, ela vai para o sangue, né? Então devemos comer comida que nos dê esse bom sangue, né? E as toxinas que ela não sai na urina, na fezes, né? Ela sai através do suor. Por isso também a importância da gente praticar exercício físico diariamente. E as que não saem no suor, na urina e nas fezes, ela sai por meio também do jejum. E a gente aprende muita coisa lendo aqui esse livro. A gente vê como Deus é maravilhoso e cuidadoso conosco, né? As leis de saúde, por exemplo, elas estão escritas lá em Levítico no capítulo 11, né? Só que como no relato de Noé, e a gente vê um pouco mais para frente também, Noé, quando ele sai da arca, mais para frente, no caso, depois do dilúvio, quando ele sai da arca, a gente vê Noé sacrificando de animais também limpos, né? O que nos dá a entender com certeza de que Noé tinha conhecimento das leis de saúde, né? Das leis que Deus deixou, que Deus estaria ali teria instituído desde o princípio. Na verdade, a alimentação original para nós, né, que Deus designou, é a alimentação estritamente vegetariana, sem nenhum uso de carne. Mas quando Deus ele tira o povo ali do Egito, veja como Deus é bom, né? Deus ele dá ali as leis de saúde, ele diz o animal que poderia comer e que não poderia comer. E agora no tempo do fim, quando Deus escolhe o povo remanescente, e se nós quisermos fazer parte também do povo remanescente, então no tempo do fim, quando Deus escolhe ali o seu povo que vai restaurar as verdades, como está lá escrito em Isaías 58, verso 12, né? Apocalipse 12, verso 17, né? Apocalipse 14, verso 12, aqueles que guardam os mandamentos de Deus têm a fé em Jesus. Ele nos deixou também, neste livro aqui, conselhos sobre o regime alimentar, né? Ele nos deixou o que o povo de Deus deve fazer nesse tempo do fim com relação à alimentação. Com relação aí à alimentação. Então veja, é importante dizer que a reforma de saúde ela é progressiva, não é uma coisa que você vai mudar assim radicalmente de uma hora para outra, certo? Uma coisa é certa, o ideal é nos abstermos totalmente da carne, certo? Mas uma coisa é certa, comer carne não é pecado, certo? Comer carne não é pecado. Porém, como a gente leu em Gênesis 9, verso 4, comer carne com sangue é pecado. E também comer carne com gordura. Isso é proibido pela Bíblia Sagrada. E por quê? Porque isso nos traz males, isso nos traz doenças, né? Também aqui a gente aprende nesse livro, é importante dizer também, né, que ela mesmo diz que ela não é critério para ninguém. Para uns, a forma como ela se alimentava, né, como ela se conduzia em relação à reforma de saúde pode dar certo, para outros não. Por exemplo, ela recomenda que nós tenhamos apenas 2 refeições por dia e, se necessário for, uma terceira refeição que seja um lanche, né? De preferência com frutas. Mas isso
não seria assim uma regra a ser seguida, um critério. Seria bom, eu mesmo quando passei a comer apenas 2 vezes, né, fazer 2 refeições por dia, eu tenho uma queimação por aqui, né, e eu tomava aquele remédio Novoprazol, e depois que eu passei a seguir essa conduta, melhorou bastante, e dificilmente eu tomo agora um comprimido sequer daquele Novoprazol. Também é interessante também que quando você faz essa mudança, você tem que colocar coisas nutritivas, certo? Não apenas nutritivas, saudável, mas também tem que fazer comida saborosa, porque senão a pessoa vai ter vontade realmente de voltar para a carne. Os pratos eles devem ser variados, deve ser feita a substituição necessária, e os pratos não podem ser aqueles pratos repetitivos, né? Você não pode estar comendo, um exemplo que eu posso dar aqui é o cuscuz seco toda manhã, né? Você tem que fazer um cuscuz, né, de um jeito que seja realmente saboroso, né? Se você não for usar, por exemplo, leite. Também outra questão que ela aponta aqui, que nós não podemos ser exatamente isso, extremistas e ficar procurando falhas nos outros. A reforma de saúde é uma reforma progressiva, certo? O ideal realmente é se abster da carne. E como ela relata aqui no livro, o povo de Deus no tempo do fim será um povo estritamente vegetariano. E ela diz que depois que passou realmente a seguir a luz que foi dada a ela, ela teve muito mais saúde, viveu com muito mais saúde. Então, Deus é bom conosco, né? Deus ele estabeleceu suas leis de saúde para o nosso bem-estar, melhor desenvolvimento e também clareza mental. Então, eu recomendo a você a leitura desse livro, certo? Muito também, né, se fala, não, mas são apenas conselhos, né? É como diz também lá em Provérbios, os primeiros 8 capítulos, fala muito da questão do conselho, né? Que a gente deve realmente, quem se aparta dos conselhos, né, termina se dando mal. Por exemplo, lá em Provérbios 4, verso 13, está escrito: retenha a instrução e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Então, grande contentamento e bem-estar teremos se seguirmos os conselhos inspirados do Espírito Santo por meio da sua serva Ellen White aqui neste livro, né? Sem querer realmente impor nada a ninguém, mas se você seguir os conselhos aqui escritos, certo? Como ela menciona, então você realmente terá uma clareza também de pensamento, e a sua relação, a sua intimidade com Deus também vai melhorar, né? Então eu recomendo esse livro, Conselhos sobre o Regime Alimentar, e que Deus seja louvado na minha e na sua vida. Fique com a paz de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se você achar importante também, que você compartilhe também esse vídeo para que chegue a mais pessoas, em nome de Jesus. Amém.